Então, irmãos, dentro deste texto, Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25, eu vou falar sobre o tema de propósitos, né? Estamos nessa virada de ano, esse começo de ano 2024, e como é importante na nossa vida a gente ter propósitos, renovar propósitos. Falar um pouquinho sobre o texto, né? Esse livro de Hebreus, esta carta, foi escrita para o povo judeu, para os cristãos que eram de origem judaica. E ao longo desta carta, o autor, ele meio que vai comparando a aliança de Deus feita em Moisés e a aliança feita em Jesus Cristo. E aí aqui em Hebreus é que surge a ideia de uma antiga aliança e de uma nova aliança. E compara também o sacerdócio limitado de Arão, que era o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote dentro da antiga aliança. E fala do sacerdócio de Jesus Cristo, ele, Jesus, como nosso intercessor, como aquele que intercede em nosso favor, numa nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Então, na antiga aliança era a ordem de Arão, na nova aliança é a ordem de Melquisedeque. Na antiga aliança, a ordem de Arão, só os descendentes físicos de Arão eram sacerdotes. Na nova aliança, que tem essa nova ordem de Melquisedeque, Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, rei de Jerusalém, muito antes do povo hebreu. Melquisedeque era contemporâneo de Abraão, mas ele era um sacerdote de Deus. E em Cristo se inaugurou essa nova ordem. E aqui na nova ordem de Melquisedeque, todos são sacerdotes. Daí, por exemplo, a importância da gente orar pela Fernanda, pela Raquel e por todos dessa viagem missionária, para que haja sucesso. Quanto mais a gente interceder e clamar, vai fazer diferença. Então, você pode orar na sua casa, no seu dia a dia, e tocar o mundo espiritual, tocar o céu. Coisas de Deus podem se realizar na terra em resposta às tuas orações. É algo maravilhoso. Então, nesta nova aliança em Cristo, Deus abriu o caminho, porque Jesus diz: eu sou o caminho, ele mesmo é o caminho. Mas na velha aliança tinha o tabernáculo e o véu entre o santuário e o santo dos santos, e aquele véu ninguém poderia ultrapassá-lo, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, tendo feito uma preparação grande, tendo feito sacrifício de animais, e aí com o sangue do cordeiro que ele havia sacrificado lá no pátio, ele entrava no Santo dos Santos para fazer orações por toda a nação, e trazendo o sangue daquele cordeiro na Arca da Aliança, ele ia fazer um ato simbólico de expiação do pecado por toda a nação. Mas aquele tabernáculo e aquele sangue daquele cordeiro, daquele animal,
eram apenas símbolos do que Deus faria na nova aliança. Na nova aliança, o Cordeiro é Jesus. Veja a diferença. Um animal que não tem consciência de nada, não tem valor moral, não tem noção de certo e errado, vive do instinto. Graças a Deus pelos animais, o Senhor os criou e os abençoou, mas não são almas eternas. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, homem santo, filho de Deus, sem pecado, jamais cometeu um ato de injustiça, ele se ofereceu por você, por mim, por nós, e o sangue dele derramado nos purifica de todo pecado, purifica a nossa consciência, purifica o nosso interior de toda imperfeição. E isso que Cristo alcançou em nosso favor, propicia, favorece, autoriza, libera a gente para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, entrar num nível mais profundo da presença de Deus. Porque lá no tabernáculo, o sacerdote, o sumo sacerdote, só uma vez por ano conseguia entrar no Santo dos Santos. Os demais sacerdotes da ordem de Arão, eles entravam no santuário todo dia, acendiam as lâmpadas, ofereciam orações, incensos, mas o sumo sacerdote só entrava lá onde estava a arca da aliança, a arca do concerto, uma vez por ano. Hoje, pelo sangue de Jesus, você pode entrar todos os dias. Você pode entrar a qualquer hora. Você pode ir a um nível de comunicação, de comunhão, de intimidade com Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, isso é uma coisa, não dá nem para ter uma ideia completa da grandeza, da extensão, da maravilha que é isso. Por isso ele fala no verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos chegar, coração verdadeiro, entrar na presença de Deus, entrar com ousadia, com fé, com confiança na presença do Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nova aliança, e nessa nova aliança você é sacerdote. Nessa nova aliança, você tendo acesso ao Santo dos Santos, à comunhão, você intercede, você clama, você ora. Por exemplo, tem um filme que está na internet, tem no Netflix, se não me engano, Quarto de Guerra, não é o nome? É um filme muito bonito, ele não é baseado em fatos reais, mas ele é construído, é um roteiro belíssimo. E a ideia do quarto de guerra era uma irmã de oração, que a irmã era de oração mesmo. E ela separou na casa dela um cantinho lá, um quartinho, não tinha nem janela, para orar. E ali ela ia todos os dias e orava. E ela era uma pessoa de oração, mas que aprofundava a oração. E aí ela começou a orar por uma jovem mulher crente que estava passando muita tribulação na família e tal. E Deus faz tanta bênção, tanto milagre. É um filme belíssimo. Vale muito a pena
ver. Mas o que eu queria destacar? Ela tinha um local para orar. Ela só entrava ali para orar. Não quer dizer que todo mundo, onde quer que você esteja, se você está tomando banho, se você está mexendo sua panela, se você está no ônibus indo para o trabalho, você pode entrar na presença de Deus, você pode orar. Mas a gente pode desenvolver uma qualidade de vida de oração, de comunhão, de comunicação, de intimidade com Deus, que é vamos dizer, uma conquista maravilhosa e sem fim. É uma montanha que você pode subir a vida inteira e progredir e melhorar. E você precisa pensar, um dos seus propósitos no começo deste ano deve ser qualificar, melhorar, encorpar, dar tração, dar potência, dar força para a sua vida de oração, sua vida de comunhão, porque está aqui, o caminho está aberto. Essa é uma herança sua. Jesus oferece isso para você. E muita gente faz muitos propósitos. Eu tenho falado aqui sobre a questão quando o pano de fundo é o mundo, os valores do mundo, você vai fazer propósitos ligados ao mundo. Quando o seu pano de fundo, os seus valores, sua visão de mundo é o reino de Deus, você vai estabelecer propósitos, pode ter propósitos dessa terra, trabalhar, passar no concurso, ganhar dinheiro, abrir um negócio, casar, ter filhos, você pode ter muitos propósitos nessa terra, mas quando a sua visão de mundo está ligada ao reino, mesmo os seus propósitos terrenos, humanos, eles estarão em sintonia com os propósitos eternos de Deus. E aquilo que você fizer, que conquistar, que realizar, Deus vai estar com você, e você com Ele. E os interesses do reino estarão avançando na sua vida, e as bênçãos do Senhor estarão avançando na sua vida. O que às vezes dá errado nesse tema de propósito, de buscar, de oração, de metas, eu estou com o pano de fundo, meu ponto de partida, minha visão é uma visão dentro dos valores do sistema mundo. Eu estou, sem perceber, amando o mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Então eu quero uma prosperidade, eu quero alcançar bênçãos, eu quero ter respostas de Deus com esse pano de fundo. E isso não, esses meus propósitos, essas minhas intenções, não vão me levar a um nível mais alto com Deus e não vão criar espaço para o reino fluir. Então, você diz, não, Senhor, em 2024 eu quero um Porsche. Mas você sabe quanto custa um Porsche? Não, mas eu creio que Deus vai me dar um Porsche. Qual é o propósito? Deus, qual é o interesse de Deus? Entende? Então, por exemplo, muita gente faz a virada do ano aí, jogando na Mega Sena, sei lá, na loteria, e com aquela coisa de ficar milionário. E a gente sabe quanta gente desgraça a sua vida porque vira milionário. A vida da pessoa torna um inferno. Então, o que nós devemos desejar? É lícito você desejar muitas coisas boas, desejar melhorar, ter saúde, prosperar financeiramente, prosperar profissionalmente, ganhar qualidade de vida, relacionamentos, é lícito,
família, tudo isso. O reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas serão acrescentadas, a provisão, a prosperidade, a bênção. Vai acrescentar, Deus vai acrescentar essas coisas. Então, dentro dessas metas, por exemplo, tem gente que fala sobre a importância de fazer o propósito de ler a Bíblia, né? No período de 2024, ler a Bíblia no período de um ano. Vou fazer a pergunta para você: quem aqui já leu a Bíblia toda de capa a capa? Levanta a mão, só para eu saber. Uau, bom, um bom número. Agora vou aumentar o desafio. Quem aqui já leu a Bíblia 2 vezes de capa a capa? Levanta a mão. Ó, já reduziu. Quem já leu a Bíblia de capa a capa 3 vezes? Ó, já reduziu. Então, por exemplo, eu estava revendo os meus pensamentos e os meus propósitos. E quando a gente revê, a gente olha para trás, né? A gente tem que olhar para fazer as contas deste ano que passou. Eu, pessoalmente, por exemplo, não li a Bíblia como eu acho que poderia e que deveria. Eu segui um devocional diário, e naquele devocional eu lia um texto bíblico ali, às vezes lia um capítulo, muitas vezes não lia, e seguia. Quando eu ia pregar, eu lia a Bíblia e tal, mas a ler todo dia um capítulo, eu não li, no ano 2023. E, por exemplo, quando você faz o propósito de ler a Bíblia toda, eu comecei a ver alguns incentivos neste sentido, mas aí eu peguei lá um programinha lá. Eu tenho que ler 3 capítulos por dia, no mínimo, para você, 3 e mais um pouquinho, para você pegar e conseguir no ano ler a Bíblia toda. Eu falei, cara, eu no ano passado não li todo dia. Como é que eu vou agora, neste ano? Eu já li a Bíblia mais de uma vez, toda, de capa a capa. Okay. Mas eu estou precisando renovar o meu conhecimento da palavra. Que a palavra é como água, sabe? A Bíblia é água pura do céu, e ela vai limpando a sua mente, lavando o seu coração. Ela vai ajudando você a limpar o seu pano de fundo. Ou seja, qual é a minha cortina, qual é a minha visão de mundo, do reino ou deste mundo. Ela vai ajudando, você nem percebe, mas ela vai mostrando qual é a verdadeira prioridade na sua vida, na existência. Ela vai lembrando a gente. E a palavra consola a gente, porque todo mundo que ali na história da Bíblia passa por tribulação, por sofrimento, por dores, por perdas. E a gente, quando lê o salmista clamando, gemendo, falando, Senhor, os caras estão me cercando, você fala, poxa, esse homem de Deus, essa mulher de Deus aqui, passou por problemas, e enfrentou tribulações, e buscou a Deus. E às vezes é exatamente na hora que eu passo por problemas, que eu preciso buscar mais a Deus, eu me encolho, me fecho, fico ressentido com as pessoas, com as circunstâncias, ou até mesmo com o Senhor, e não busco. Então eu fico, às vezes o meu aprendizado, o meu crescimento fica limitado. Na hora difícil eu travo, aprendo pouco, cresço pouco, avanço pouco. Então, um propósito é, este ano eu vou ler mais a Bíblia. Você pode ter o propósito de ler ela toda, de capa a capa, mais uma vez. Eu estava ouvindo numa rádio evangélica, o pastor que leu mais de 100 vezes. Eu falei, caramba, o homem lê a Bíblia direto. Amém.
cada um com o seu cada um. Faça o seu propósito dentro da sua realidade. Eu estou me propondo ler, no mínimo, um capítulo todo dia, neste ano 2024. Aí é pensar assim, sua vida de oração, seu exercício sacerdotal. Porque pensar na vida de oração não é só pelos seus problemas. Hoje nós temos um motivo lindo, belíssimo, maravilhoso para orar por outro, que são Raquel e Fernanda. Elas estão lá agora no Piauí, se movimentando para ir para o campo, para ir lá para aquele interiorzão, levar a palavra. Raquel é muito engraçada, né? Ela é muito alegre, né? Ela chega chegando, né? Vai com aquele cabeção lá, junto aquelas crianças todas, vai ser uma festa, vai ser uma maravilha. E a alegria, ontem eu estava orando, falando, Senhor, que elas levem, que aquele povo se alegre, não só com estojo, com Bíblia, com calçado, mas aquele povo fique com a tua presença. Aquele povo se alegre de te conhecer e sair da escuridão. Que vai fazer a diferença. Elas vão embora, mas Jesus vai ficar com elas. Elas vão voltar, mas a palavra de Deus vai ficar com elas. O Espírito Santo vai ficar com aquele povo. Então é uma diferença enorme. A gente já tem um propósito para orar que não é só voltado à nossa vida pessoal. Claro, você deve orar pela sua vida pessoal, pela sua família, pela sua casa. Mas o seu trabalho e ampliar e dar lugar nesse exercício sacerdotal ao reino, dar lugar aos interesses de Deus. Agora eu queria destacar aqui verso 23, ele diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então ele está ordenando a gente segurar firme a nossa confissão de fé, firme. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou uma ovelha de Jesus, Jesus é o meu pastor. Esta é a minha confissão. Eu confesso que eu sou servo de Deus, e eu vou ficar firme nisso, e onde quer que eu vá, eu vou, dentro do possível, sem escandalizar, eu vou proclamar o meu posicionamento. Eu acho que eu já contei para vocês, durante uns 12 anos, eu fiz várias especializações na área de terapia de família, terapia de infância e adolescência, terapia de casal, com o Dr. Moisés Grossman, no Rio. Ele é um cara muito fera, muito qualificado, viaja lugares aí, congressos internacionais, e é muito bom. Ele, acho, é assim, um dos caras mais expressivos nessa área de terapia do Brasil, de família no Brasil. E ele é Moisés Grossman. E então eu fiz vários cursos com ele, e eu vi ele iniciar as suas aulas com uma turma nova, algumas pessoas, muitas que ele já conhecia de outros cursos, e outras totalmente novas. Sempre que ele começava um curso, ele ia se apresentando o curso, não sei o que, ele dava um jeito de dizer: eu sou judeu. Óbvio, o nome dele, Grossman, óbvio que ele é judeu, mas ele falava, ele confessava, ele assumia, e ele não era um judeu religioso. E, por exemplo, ele sabia, ele falou: eu sou judeu, e eu disse: eu sou cristão, eu sou pastor. Nós ficamos muito amigos.
Então, eu aprendi com ele como é importante quando você estabelece contato, relacionamento, quando você está conhecendo pessoas, dizer. Você usa aliança, então a pessoa olha para o seu dedo e já sabe, você é uma pessoa casada. Mas tem uma outra aliança na sua mão direita, invisível, gloriosa. Você tem uma aliança com o amado. Você tem uma aliança com Cristo. Você faz parte da igreja. Você faz parte da noiva do Senhor Jesus. Você está aliançado com Ele. E você precisa dizer, ó, eu tenho um noivo, hein? No mundo espiritual, meu noivo eterno é Power. O nome dele é Jesus de Nazaré, o amado das nações, o Messias. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então eu vou reter, este ano eu vou reter firme a minha confissão. Não vou recuar, não vou me envergonhar, não vou dar uma de agente secreto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E no verso 24, diz aqui: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Importância da gente considerar, valorizar, reconhecer, olhar, perceber um e o outro, e a gente encorajar, estimular e animar. Essas duas coisas, elas se complementam, são uma expressão da outra. O amor, afetividade, amabilidade, acolhimento, simpatia, conexão e boas obras, que é esse amor que se traduz em serviço. Esse amor que se traduz em fazer coisas que abençoam pessoas. Eu vou me dedicar. Eu olho para trás e falo, o quanto que eu servi a Deus no ano passado? Como eu servi? Como eu servi ao meu próximo? Quanto eu consegui melhorar na parte do amor fraterno e avançar? Então, o propósito da gente avançar nessas duas frentes: o amor, a afetividade, e esse amor, essa afetividade, essa conexão se traduzirem em trabalhar para Deus, trabalhar para o irmão, trabalhar na obra, fazer café, sei lá, o que você vai fazer? Eu não sei, mas Deus te deu um monte de talentos, além de você ser sacerdote, orar, interceder, clamar e buscar, de dar, ficar firme, inabalável na sua confissão de fé e de esperança, você servir, você amar, encorajar os seus irmãos, estimular cada pessoa. E o último versículo diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não abandonando a congregação, como é costume de alguns. E ele diz para a gente se estimular, para a gente encorajar, admoestar, animar uns aos outros. Quanto mais vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Todas as gerações tiveram a sensação de que Jesus ia voltar na geração, no tempo da sua vida. Por quê? Deus vai dando sinais na terra, na cultura, nas questões da natureza. Ele vai dando sinais, ele vai alimentando essa verdade, esse fato de que ele vai voltar
Jesus vai voltar para reinar física, literalmente, na terra. Ele vai ser o Rei dos Reis, o governante supremo neste mundo, nesta terra. Quando a gente come o pão e bebe o vinho na Santa Ceia, na comunhão, renovando a nossa aliança, uma nova aliança, selada no sangue de Jesus, a gente proclama: Jesus vai voltar. A palavra diz: faça isso até que ele venha. Então a gente vive pensando lá no fundo que a meta última na vida do cristão é se encontrar com Deus pelas duas maneiras, duas vias possíveis. Ou pela morte, você envelhece e morre, vai se encontrar com Deus, ou pela volta de Jesus. Ele volta e você se encontra com ele. Então, todas as gerações tiveram essa sensação de que o Senhor vai voltar, umas mais intensas, outras menos intensas e tal. A nossa geração, os sinais estão muito multiplicados. Na nossa geração, nos nossos dias, as circunstâncias, as condições para que as profecias do Apocalipse se cumpram, para que uma moeda mundial se estabeleça, um governo mundial se destaque, essas condições estão assim de uma forma muito intensa, favoráveis, como nunca. Hoje, pela internet, né, este ano agora, daqui a 2 meses, o Brasil vai lançar uma moeda digital do Banco Central do Brasil, moeda digital. E nos próximos anos, haverão 158 moedas digitais. Todos os países, cada banco central de um país vai fazer a sua própria moeda digital. De 158 moedas digitais, além das outras, bitcoins, essas outras aí, para virar uma, é sentar lá um grupo de técnicos numa sala e pegar aquilo tudo e fazer as programações e integrar uma moeda única. Mole. A volta do Senhor está ficando cada vez mais próxima. E um dos sintomas disso as pessoas não falam nisso, não dão bola para isso, não querem saber disso, nem acham que vai acontecer. Então, quanto mais vai se aproximando o dia, mais o povo está nesses padrões dos valores do mundo, correndo atrás de propósitos, e totalmente alheio, indiferente à volta de Jesus. Pergunto para você, você acha que isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Então está ficando mais perto. E ele diz aqui, quanto mais perto, mais você deve animar, estimular, encorajar, demonstrar. Quanto mais perto, preste atenção como ele começa esse verso 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quanto mais perto, mais as pessoas vão ficar laissez-faire, vão ficar soltas e indiferentes. Mais flutuação, menos constância, mais pula daqui para ali. E a gente precisa olhar, fazendo uma revisão do ano passado, como é que eu me relacionei com a minha congregação, como é que eu me relacionei com a minha igreja. Eu servi, eu estimulei o amor, eu trabalhei na obra de Deus, eu trabalhei no sacerdócio, eu cresci em graça e conhecimento, eu fiquei longe da minha congregação. Então, são coisas que a gente precisa rever para estabelecer um propósito.
de preferência ligado ao reino, à visão do reino. Jeremias 31, 21 diz: coloca marcos e põe sinais nas estradas, reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Então ele está falando, eu andei naquele caminho, mas eu vou estabelecer novas metas para frente. Regressa depressa, ó Virgem de Israel. Você que está longe da casa de Deus, seu coração, sua mente está longe, volta. O Eterno, o Todo-Poderoso, ele diz: meu filho, eu te dou a mão, minha filha, vem que eu te ajudo. Você está cansado, você se abateu, você deixou que os problemas de relacionamento humano, as falhas humanas, as falhas da igreja, as falhas das pessoas à sua volta, contaminassem o seu coração. Pois eu lavo você, eu limpo você, eu removo essas cinzas. Solta essas amarras que te prendem longe dos meus caminhos. Estabelece metas ligadas ao reino. Busque o reino, busque o Senhor em primeiro lugar. Estabeleça novos propósitos. E no fundo eu estava pensando nessa meditação aqui, refletindo, eu comecei a pedir: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Na minha juventude, quando me converti, eu entrei numa paixão por Jesus. Eu estava apaixonado, não tinha cansaço, não tinha desânimo, não tinha náusea, não tinha mesmice no meu relacionamento com Deus. Mas o tempo, os desgastes, os sofrimentos, as frustrações, gera em nós um enfado, uma anemia espiritual. E o Senhor quer te curar hoje dessa anemia. Ele quer te dar uma injeção das vitaminas celestiais. Deus quer te dar poder, uma balançada. Ele diz: se achegue a mim, meu filho, se achegue a mim, minha filha, dê passos na minha direção e eu me achegarei a ti. Há um tesouro de Deus, riquezas insondáveis, mistérios tremendos, bênçãos, respostas de oração. Aleluia. Ele quer nos fazer chegar às alturas espirituais. E o Salmo 42:1 diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Fome e sede de ti, ó Deus. Dá-me esta fome, ajuda-me a remover do coração a canseira, a mesmice. Que Ele te abençoe, que Ele renove o teu propósito, que você renove o teu propósito diante dele.